Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Porque nós vimos aqui receber a palavra do Deus eterno. Se você tem fome e sede da palavra, diga assim: pastor, eu quero a palavra de Deus. Eu também vim para receber. A Bíblia diz que a espada, ela corta para os dois lados. Ela toca no coração do povo e toca no coração do profeta. Então, com certeza, um bom momento de você crescer na fé é ouvir a palavra. O louvor não faz você crescer na fé. O louvor faz você reconhecer quem é Deus. Você o adora. Mas só cresce na fé quem ouve a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Glória a Deus, amém? Deus seja louvado. Irmãos, pode ter certeza que quando você chega na casa de Deus, todo sono, toda distração, toda preocupação sai em nome de Jesus. A gente que está daqui, a gente vê algumas carinhas assim, meio de irmãozinho assim, ó. Vai receber uma unção agora para você se animar no Senhor. Porque a palavra que vai para você também vem para cá. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Não por causa de mim, ou por causa de alguém aqui, mas por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos abençoa. Então levanta a sua mão assim. Olha, eu quero que você receba uma unção aí. Uma unção poderosa para despertar, para quebrar todo impedimento na tua mente, no teu coração, e você seja renovado agora pelo poder do Espírito Santo. Diga comigo: eu recebo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bom é louvar ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz o quanto Deus pode fazer por nossas vidas. Mateus capítulo 8 é o texto. Mateus capítulo 8. Irmãos, o mundo está enfermo. As pessoas estão levando uma enfermidade sobre suas vidas. Nós precisamos nos ater para essa realidade. Embora haja tanta mudança e transformações no mundo, no aspecto social, cultural, nós estamos debaixo da palavra de Deus. E eu quero que você entenda isso. O importante disso tudo é que a igreja continua servindo a Deus, amando a Deus, debaixo de um legado, o princípio, o ensinamento. O ensinamento é que não nos deixa ser levados pela força dessa vida. É um ensinamento. Eu vou dizer para você uma realidade dura, fria, e eu vou te falar normal nessa vida. O que não faz um homem de Deus, uma mulher de Deus trair o seu cônjuge é a palavra de Deus, é o princípio. O que não faz o cristão roubar na empresa, o que não faz o cristão tirar a hora do seu patrão, não é porque ele não tem essa oportunidade, não pensa nisso, porque você pensa nisso, você só não faz, sabe por quê? Por causa do princípio, do ensinamento que está na sua vida. O que nos faz melhor, irmãos, não é porque somos poderosos. O que nos faz melhor é porque guardamos o princípio da palavra de Deus. A Bíblia diz: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não furtarás. Isso é princípio. Honra teu pai e tua mãe. Princípio da palavra. O marido tem que honrar a mulher tem que honrar é princípio. Está escrito, amém? O que nós vamos ler aqui é um princípio universal. Mateus capítulo 8. Olha o que está escrito na palavra do Deus eterno. Do versículo 1 ao versículo 3, você pode também ver no televisor. Eu quero que vocês participem comigo. Vamos lá juntos. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus... Amém. Você pode se assentar. A salvação é um remédio. O mundo agora
está sob forte influência do pecado. O pecado entrou no mundo como a destruição da natureza, da personalidade humana. O pecado está aqui para criar problema na vida do homem em relação a Deus. O pecado está para destruir a comunhão do homem com Deus. O pecado não permite que o homem tenha os atributos de Deus em sua vida, em ter a qualidade da presença de Deus, daquilo que Ele é e oferece em sua existência. O problema do mundo é o pecado. O pecado é a consequência da tomada de decisão dos nossos primeiros pais. Nós herdamos o pecado adâmico, o pecado original. Todos nós nascemos debaixo dessa desgraça humana. Todos nós. O próprio apóstolo Paulo falou que o salário do pecado é a morte. O pecado veio como consequência do erro do ser humano. Como Adão representava toda a raça humana, o tronco adâmico, ele representa toda a estrutura daquilo que Deus povoaria a terra. Então, o pecado perpassou. Ele entrou na existência humana, porque Adão é o cabeça de toda a humanidade. E o pecado trouxe justamente o afastamento do homem de Deus. O que nos faz agora sermos impedidos da presença de Deus é o pecado. O próprio Isaías fala no capítulo 59, o que me faz me afastar do meu povo é o pecado, a iniquidade entre eu e o meu povo. A iniquidade faz separação de Deus com o mundo pessoa, o mundo ser humano. E nós vivemos debaixo dessa condição. Esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo que está debaixo do pecado. E é o pecado que tem levado as pessoas a errarem. É o pecado que cria na alma as suas características mais terríveis, destruindo a pessoa, fazendo com que a pessoa esteja enferma. As pessoas ficam muito preocupadas com doenças físicas e devem ficar. Mas a doença física não é um mal do mundo, não é um problema do mundo. O problema do mundo se chama pecado. É a doença espiritual. A salvação é o remédio para esse mal. Só existe a salvação em Cristo Jesus para curar o ser humano. Para quebrar essa maldição, somente o sacrifício de Cristo. Nós não podemos atribuir essa obra a nenhuma pessoa, instituição, qualquer culto. Ninguém pode substituir aquilo que Cristo fez. O que Ele fez é eterno. O que Ele fez tem um propósito. Ninguém, irmãos, nós não podemos diminuir. Ninguém pode tomar essa obra para si, porquanto o homem não pode se salvar. A salvação foi um pacto que Deus fez com a humanidade. E esse pacto Ele fez entre o Filho e o Espírito. A obra só foi realizada porque houve o pacto salute, o pacto da salvação. Deus Pai enviaria o Filho cumpriria a missão. E o Espírito Santo aplicaria. Ele então realizaria a obra do Filho, que foi de restaurar a humanidade caída, destruída por causa do pecado. Quem traz o holofote para Cristo em nossos corações para a salvação é o Espírito Santo. Ele que faz com que as obras de Cristo sejam realizadas na mente e nos corações. O próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, disse Jesus. Então, o Espírito Santo, ele afirma o que Jesus fez. O ser humano, ele tem por natureza não seguir a vontade de Deus. Pela natureza humana herdada de Adão, nós não temos força para alcançar a salvação.
Mas pelo segundo Adão, em Cristo Jesus, nós alcançamos graça, misericórdia. E a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, glória a Deus. Você pode levantar as suas mãos e dizer assim, graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus. A salvação é o remédio para o mal que há no mundo, esse mundo perdido. E a Bíblia fala desse leproso. O leproso, ele é a referência da humanidade perdida. E a gente encontra que Jesus estava fazendo a obra, e esse homem suplica o Senhor Jesus. Esse leproso, diz a Bíblia, ele suplica ao Senhor Jesus Cristo. Ele clama. A lepra é um mal terrível. No tempo de Jesus, a lepra representava o pior estado de enfermidade de um ser humano. E esse homem estava cometido de lepra. Ela afastava a pessoa de Deus. Ela afastava a pessoa da comunhão com sua família. A lepra levava a pessoa a uma condição de isolamento social. A pessoa vivia completamente separada da sociedade. E a lepra simboliza na Bíblia pecado. É o que o pecado faz. Ele arrasta a pessoa para viver longe de Deus, fora da comunhão dos santos. O pecado tira a perspectiva de futuro, tira a perspectiva de provisão. Como a lepra fazia, o pecado tem feito hoje. Ele consegue iludir, consegue dominar a pessoa por um caminho de ilusão. A lepra, na época de Jesus, era um mal tão terrível porque não tinha nenhuma ação medicamentosa que pudesse ajudar o leproso. A pessoa começava a apodrecer. Apodrecia o nariz, os dedos, apodrecia a orelha. A pessoa tinha parte do corpo, o nariz caía, a orelha caía. Começava a ficar uma pessoa desfigurada. Fedia, cheirava mal. Carne humana podre. Aquilo era terrível. E existia uma evolução de contaminação. Então o leproso devia estar separado. Você sabe o que o pecado faz? O pecado diante de Deus apodrece a alma. O pecado realmente dilacera a vida. Vai fazendo com que o ser humano se decomponha, ainda fisicamente estável, mas espiritualmente ele cheira mal diante de Deus. Ele não agrada a Deus, ele não chega bem diante de Deus. O leproso no tempo de Jesus era destituído da família, sociedade sem futuro. Ia mais além. Agora Jesus estava olhando para esse homem e esse homem clama. Esse homem clama a Deus. Esse homem, ele pede ajuda. Ele clama por Jesus. Nenhuma possibilidade havia de um leproso se aproximar de alguém saudável. Era uma violação, era de uma forma que não tinha qualquer autorização. Um leproso se aproximar da sociedade de alguém são, e principalmente de um mestre, rabino, era uma violação contra a instituição, contra Deus. E aquele leproso, ele clama, ele pede por ajuda. E a Bíblia diz que Jesus para ouvir aquele leproso. Esse é o grande mistério, o mistério que Deus veio realizar. Esse é o grande mistério que os anjos não entenderam, que o mundo ficou realmente sem entender. Cristo veio atender as almas humanas, veio atender as vidas debaixo de maldição, da lepra espiritual, da maldição espiritual. Porque o homem não está salvo enquanto não tiver espiritualmente curado. O homem não está são enquanto não estiver espiritualmente com sua vida com Jesus.
Todo aquele que acha, que pensa que está bem, estando saudável, estando com saúde e não tendo vida espiritual com Deus, não passa de um leproso espiritual. Sua alma está totalmente dominada pelo pecado da lepra. Irmãos, é isso que o mundo não quer que as pessoas entendam. Porque o mundo está doente. O mundo está doente. A gente percebe como as pessoas correm a passos largos para o mal. Porque o pecado não está isolado na vida da pessoa. Quando alguém comete o pecado, comete aquilo que lhe é próprio, porque a sua natureza é própria de pecado. Ela comete pecado porque ela é pecadora. Na alma humana, se não for a graça de Deus, nós não produzir nada nas nossas vidas que não seja uma vida de pecado. Somente a graça de Jesus. Por isso que a Bíblia diz, pela graça sois, isso não vem é dom de quem? Para que ninguém se glorie. Glória a Deus! A salvação não vem de esforço humano. A salvação não vem de elaboração, de atitudes em que possa a pessoa se aprimorar, evoluir humanamente para chegar a um estado salvífico. A salvação é algo de fora para dentro. O ser humano não pode salvar, o ser humano não pode salvar outro ser humano, porque o ser humano está debaixo de maldição. A Bíblia fala em Romanos capítulo 3, versículo 23, que Deus olhando dos céus à terra, não viu um justo, ninguém, todos nós. Por isso Jesus veio a essa terra, porque para salvar a humanidade só alguém que não pudesse carregar sobre si o gene do pecado, a origem do pecado. Jesus não nasceu da junção carnal, Jesus não veio da junção de um homem ou uma mulher. Maria foi só um meio, um veículo, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo dominou o seu ventre e ele veio como obra do Espírito Santo. Não foi junção, não foi uma participação carnal. Mas Jesus veio como homem, mas como obra do Espírito Santo. E nele não habitou o pecado. A salvação só poderia vir daquele que não trazia o gene do pecado, não trazia a sequela do pecado, porque o pecado está acabando com as pessoas. Quando a gente vê pessoas dominadas por tantas desgraças nessa vida, irmãos, não é só a questão que está envolvida de um vício, de um problema. Enquanto a pessoa não estiver com a sua vida espiritual curada, ela está debaixo de maldição espiritual. É isso que a Bíblia diz. O mundo está doente com a lepra espiritual. E eu quero dizer para vocês, a igreja não é o remédio. Nós indicamos quem é o remédio. Nós estudamos a palavra para que as pessoas busquem o remédio. Nós exortamos as pessoas para que elas estejam alertas enquanto a sua percepção cognitiva, quem é o remédio. Mas a igreja em si não é o remédio. O mundo não tem cura para essa lepra espiritual. No homem não tem remédio. Padre, pastor, papa, culto, missa, oração, não pode salvar ninguém. A realidade é essa, não podemos diminuir o preço e o sacrifício que Jesus Cristo pagou. Só tem um jeito para o pecado. É a salvação em Cristo Jesus. Quando o ser humano se arrepende, quando o ser humano confessa de todo o coração, a Bíblia diz que então é aplacado nele a justiça de Deus, a bondade e a misericórdia, e ele é salvo pela graça de Deus. Todos nós aqui precisamos da graça. Todos nós estamos aqui carecidos. Não que nós aqui mereçamos. A Bíblia diz ao contrário. O que nós merecíamos era o castigo. Mas Ele nos amou. Glória a Deus por isso. Esse leproso representa a humanidade, representa eu e você. Esse leproso representa o estado em que nós nos encontrávamos em Deus. Eu quero que você preste atenção nisso. Agora estamos em Cristo Jesus para servi-lo,
Porque ele, como atendeu aquele leproso, ele também ouviu a nossa oração e ouviu a nossa confissão. Amém? O leproso se livrou da lepra. É importante, enquanto o ser humano não se livrar da lepra, enquanto o ser humano não entender que ele precisa da graça e bondade de Deus para tirar a maldição do castigo e da condenação eterna que carrega sobre ele. E é isso que Satanás quer. Não pense que Satanás está fraquinho. Não pense que Satanás é uma entidade qualquer. Satanás é um ser destituído do reino espiritual dos céus. E ele veio para desgraçar a raça humana. Ele veio para colocar toda a miséria, toda a desgraça sobre as pessoas. Não brinque com o pecado, não brinque com o mal, porque Satanás ele veio para dominar as pessoas com seus desejos mais errados contra Deus. Essa é a vontade dele. Esse ser humano queria se libertar, mas estava debaixo desse cativeiro. Glória a Deus. Glória a Deus, porque ele clamou, amém, irmãos? Ele clamou. E a palavra do Senhor nos diz que quando ele clamou, Jesus parou para ouvi-lo. Eis que um leproso adorou, dizendo: se quiseres, pode tornar-me limpo. Aleluia. O leproso adorou. Essa é a alma cansada. É a alma que não quer mais viver nesse cativeiro de desgraça. Quantas pessoas, irmãos, têm vontade? Quantas pessoas têm desejo de estar aqui como você está hoje? Mas não podem, porque os prazeres dessa vida, porque os desejos dessa vida tiram elas da presença do Senhor. Quantos gostariam de estar adorando aqui, estar louvando, com um espírito renovado, com a alma transformada, mas não podem, porquanto são ainda dominados por esse mal, carregados. A Bíblia diz que são como a folha que o vento leva para um lado e para o outro. Essas pessoas são carregadas por desejos que não agradam Deus. Mas elas têm vontade de adorar a Deus. Porque a alma humana, ela tem sede do seu Criador. A alma humana tem ainda a ânsia do seu Criador. Não tem, irmãos, na alma humana, qualquer coisa que seja fechada como um invólucro, que Deus não tem ali aquele espaço que a alma humana necessita. Por isso a gente vê pessoas colocando tantas coisas, envolvendo suas vidas em tantas coisas, e tentando satisfação, porque aquele espaço, aquele ato em suas almas, só pode ser preenchida por Deus. Mas eles tentam colocar prazeres, tentam colocar vícios, tentam colocar momentos, tentam colocar qualquer coisa no lugar de Deus, porque essa é a visão do inferno. É que a pessoa crie antipatia contra a igreja, antipatia contra a Bíblia. É que a pessoa perca o amor pela palavra de Deus. A pessoa deixe de ter temor pelas Escrituras. Isso é a dominação, é um enraizamento do pecado na alma humana. Vai formalizando uma construção que vai tirando dela a força, o vigor espiritual. Mesmo aquele homem dominado por esse mal, a Bíblia diz que na alma dele tinha um desejo de adorar a Deus, amém? Mesmo dominado por lepra, mesmo isolado, mesmo sendo estigmatizado, mesmo sendo carimbado como alguém que não merecia ser ouvido, ser atendido, ser visitado, a Bíblia diz que ele tinha uma alma que só Deus podia preencher. A Bíblia diz que ele o adorou, ele se prostrou, ele clamou. E quando ele clamou, ele pede a Deus, ele clama ao Senhor dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo.
A coisa mais importante nessa vida é que Deus, Ele revela o seu amor pelas almas dos pecadores. Aleluia. Todo dia eu clamo ao Senhor, falo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Não podemos perder, irmãos, o caminho da cruz, o caminho da salvação. Não podemos perder, porque a única razão de estarmos aqui é porque queremos passar a vida eterna ao lado de Jesus. Nada mais nos interessa nessa vida, a não ser a razão de ter a nossa salvação, de sermos curados para sempre, curados para a eternidade, curados para não sermos levados pela força do vento dessa vida, pela a força que agora está carregando as pessoas para o caminho errado. Nós queremos ter a nossa vida curada, e o remédio para o ser humano não é um grande político, não é um grande sociólogo. O problema para o Brasil, para o mundo, não é um grande estadista. O problema para o Brasil se chama um só: Jesus Cristo, a salvação. Enquanto o ser humano não for curado espiritualmente, ele está comprometido com tudo quanto é errado nessa vida, porque não tem princípio, não tem o Espírito Santo. Você sabe o que é o selo do Espírito Santo? Eu vou te dizer. 3 importâncias quando o Espírito Santo nos sela. A Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Nós somos selados. Quando você é selado pelo Espírito Santo, significa que você é uma propriedade do Espírito Santo. O selo significa que aquilo pertence a alguém. Você e eu somos propriedade de Deus. Por isso que o inferno fica pavoroso. Satanás faz armadilha todos os dias para nos pegar. Você sabe que isso? Que o diabo todo dia põe armadilha para te destruir? Não é o irmão, não é o teu vizinho, não é o teu colega de trabalho que quer te destruir. É o diabo. Todo dia o diabo põe armadilha para te destruir. Ele só não pode destruir porque você tem um selo do Espírito Santo. Você é propriedade de Deus. Amém? A outra coisa que o selo significa é intimidade. Intimidade. O selo indica que você é íntimo. Você tem acesso. Você tem uma via de contato. Você é selado pelo Espírito Santo para ter intimidade com Deus. Deus te ouve. Você pertence a Ele. A terceira coisa significa a inviolabilidade. Não pode ser violado. Significa quando você tem um Espírito Santo, você não pode ser de outro. Você não pode ser violado. A sua mente pertence ao Espírito Santo. Você não é desse mundo. Aquela alma, quando buscou o Senhor, é porque existia nela algo de Deus, do Espírito Santo. E quando ele adorou, a Bíblia diz que Jesus parou imediatamente algo que era impossível acontecer. Mas quando se trata de salvação, Deus para a sua agenda. Amém? Quando se trata de salvar, de quebrar a maldição, de destruir doença, de fazer com que a pessoa volte novamente a ter vida com Ele, a agenda de Deus está disponível para salvar. Eis que os olhos do Senhor estão abertos. Eis que os ouvidos do Senhor estão agora atentos para o que vier, para o que sair da vida do ser humano. O Senhor está vendo tudo, está ouvindo tudo, não tem como Ele não parar a sua agenda. Jesus então parou. E a Bíblia diz, Jesus fez o que, irmãos? Estendeu a sua mão. Jesus estendeu a sua mão. É interessante. Aquelas mãos
que criou os céus e a terra. Aquelas mãos que espalhou miríades de estrelas. Aquela mão que formou todas as coisas. Aquelas mãos da eternidade se torna presente agora para tocar a vida de um moribundo, um desgraçado espiritual, físico, levando uma estigmatização terrível em sua vida, sendo totalmente acuado, totalmente entrevado, um homem sem perspectiva. A Bíblia diz que aquelas mãos do Deus eterno parou para esse moribundo. Glória a Deus! Irmãos, quem somos nós para impedir alguém de ser tocado pelo Espírito da verdade? Ainda que tenha a lepra do pecado, ainda que tenha toda a maldição em sua vida, ainda que tenha um currículo de feiura diante de Deus, quando alguém clama a Deus, a Bíblia diz que Deus toca. A Bíblia diz que Jesus tocou naquele enfermo. O texto diz, tocou dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Amém? Uma vez uma pessoa me perguntou se Deus era capaz de recebê-lo daquela forma. Será que Deus pode me receber assim, como eu sou? E eu respondi, eu não sirvo a religião, eu não sirvo ao misticismo, ao folclore evangélico. Eu sirvo a um Deus que ama o ser humano. Eu sirvo a um Deus que vai fundo na trama, na azia da vida de qualquer pessoa. Eu sirvo a um Deus que, se clamar de verdade, Ele diz, eis-me aqui. O Senhor Deus estende as suas mãos. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e agravados os seus ouvidos para que não possa ouvir. Esse Deus salva, cura, liberta quem quer que seja. Quando Jesus tocou, irmãos, é o maior exemplo de quanto Ele tem o interesse, não importa quem quer que seja, o estado que esteja. Ele toca. Ele toca. Eu falei para aquela pessoa, olha, eu não quero te falar de um Deus crucificado, um Deus que as pessoas levam penduradas no pescoço, que ainda está ensanguentado, que está ainda no estado de agonia. Esse Deus não é o meu Deus. Eu sirvo a um Deus que está pronto a receber, a curar qualquer ser humano que queira se livrar da lepra do pecado. Ele pode me ouvir, pastor. Eu posso ser ouvida por Ele. A Bíblia diz, se em teu coração creres e com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, serás salvo. Porque aquilo que a boca confessa é o que está no coração. Glória a Deus! A salvação vem pela fé, vem pela fé, vem pela fé. Não é esforço humano, não é trabalho de filantropia, não é um trabalho de exigência de sermos trabalhados humanamente, com a mente humanizada pelos efeitos daquilo que fazemos. Não, irmãos, é a confissão de verdade, porque Deus conhece. Aquele homem não tinha em sua vida um currículo religioso, mas ele tinha uma alma. Tudo que Deus mais quer é a alma. Imaginem vocês uma pessoa ser condenada eternamente. Uma das razões que nós pregamos a palavra é justamente por essa razão. Você tem certeza da sua salvação? Nós não sabemos, irmãos, o que pode nos acontecer. Nós não sabemos o que pode ocorrer com as nossas vidas. A Bíblia fala de 3 tipos de morte. Morte espiritual, morte física e morte eterna. Mas enquanto o ser humano não estiver curado espiritualmente, ele está morto espiritualmente. Se ele não estiver curado espiritualmente, ele está morto espiritualmente. A pior morte é a morte espiritual. É quando negamos a eficácia da salvação
e não nos submetemos à obediência da palavra. Como eu disse para os irmãos, o que me faz ser reto, honesto, não é porque eu sou bom, é o princípio da palavra que está no meu coração, que está na minha alma. O que está impregnado em mim é a palavra de Deus. O que não nos deixa errar não são os nossos zelos, o nosso narcisismo intelectual. O que não nos deixa pecar é o Espírito Santo, que diz: você é minha propriedade. Você tem intimidade comigo. Você não pode ser violado, é inviolável. A nossa vida não pode ser violada para outras coisas, dominada por outros prazeres. Irmãos, nós não servimos a Deus por uma questão dele estar agora nos beneficiando com coisas materiais. As coisas materiais é desejo de Deus, mas o que nos faz servir a Deus é termos a certeza da nossa vida eterna, a nossa salvação eterna. O que passa hoje na humanidade é justamente essa enfermidade, que o mundo está enfermo. E o único que pode salvar é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E a salvação é para todos. Nós estamos aqui e temos uma hierarquia na igreja. Isso é uma questão de ordem, de decência, de liturgia. Mas todos nós necessitamos e estamos todos no mesmo patamar. E precisamos do mesmo remédio todos os dias. Você pode aplaudir o Senhor todos os dias. E a cada dia eu digo: Senhor, eis-me aqui. Somente a tua graça. Senhor, eis-me aqui. Somente o teu amor. Senhor, eis-me aqui. Somente a tua vontade, o teu espírito para me sustentar. Somente a bondade de Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e você pudesse entender isso. Você está aqui por causa do amor de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo, porque nós não somos merecedores de nada, irmãos. E você pode essa noite declarar ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Você pode adorar ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça.